Como é que funciona a sistemática de implantação do sistema silvopastoril com eucalipto? Existe uma possibilidade, né, de o plantio das árvores numa pastagem já estabelecida. Existe uma possibilidade do plantio simultâneo. Então, o produtor ele vai implantar o sistema de maneira simultânea. Plantio das árvores com as forrageiras, né, com a pastagem. Interessante que em qualquer uma dessas duas opções, se a opção for a entrada de animais já no primeiro ano do sistema, tem que ter uma proteção das mudas das árvores para evitar o contato do animal com essas mudas. Se o produtor optar pela não usar a proteção dessas árvores, no primeiro ano, dificilmente ele vai conseguir colocar animal nessa pastagem, então os animais vão entrar a partir do segundo ano, então vai ter que destinar o uso do capim para uma atividade alternativa, como por exemplo a produção de silagem no primeiro ano. Aqui tem uma sequência de ilustrações de um sistema silvopastoril implantado na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, com exatamente nessa tipificação, né? Que foi plantada a linha de árvores de eucalipto já numa pastagem estabelecida. Então foi feita a dissecação, né, do capim, né, na linha de plantio, foi feita a sulcação e o plantio. No primeiro ano, isso ocorreu em abril de 2011, os animais entraram no sistema em maio de 2012, com 13 meses após a implantação do sistema. Então, nesse tempo, foi feita a colheita de silagem do capim, enquanto a área não era utilizada para pastejo. A partir de maio de 2012, foi inserido o primeiro lote de animais no sistema, que foram lotes de bezerros, né, recém-desmamados, animais jovens, para evitar esse contato muito grande, né, do animal com a árvore de eucalipto. Uma outra sistemática de implantação, né, é o plantio das árvores na área e usar a área com cultivos agrícolas e a forrageira entrar a partir do segundo ou terceiro ano de implantação do sistema. Esse é o denominado sistema agro-silvopastoril, ou a integração lavoura-pecuária-floresta. Aqui tem uma sequência dessa implantação de uma área, né, de um sistema agro-silvopastoril, aqui também na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, estado de São Paulo, onde foi feita a renovação da pastagem. Isso significou a troca do capim, né, na área dos piquetes, com implantação simultânea com as árvores. Então foi feito o preparo da área, a sulcação, o plantio das árvores, tá? No primeiro ano agrícola, depois, foi feita a implantação do consórcio milho braquiária, já nas áreas com as árvores em crescimento, né? Foi feita a produção de milho para silagem nessa área. Após a colheita da silagem, foi realizada o cultivo do pasto já para a entrada de animais, a partir aqui do 16º ou 17º mês após o plantio das árvores. Essa área foi feita com Corymbia citriodora, com Eucalyptus citriodora, né, popularmente chamado, para a produção do sistema de leite. Então, veja que tem uma estratégia de implantação para utilizar a área como a cultura agrícola, enquanto as árvores não crescem e não permite o contato com os animais do sistema. Então, se ocupa essa área com culturas agrícolas e depois se implanta a pastagem ou faz isso em forma de consórcio. Porque existem diversas modalidades ou possibilidades de se combinar esse uso de pasto com culturas agrícolas nessas áreas. Isso vai depender também da região que você se encontra no país, né? Hoje em dia, os cultivos agrícolas mais utilizados nas áreas de implantação desses sistemas estão relacionados com a cultura da soja, né? E aí você pode fazer um cultivo de milho de segunda safra ou implantar o capim diretamente depois, pós-colheita da soja. Então, são sistemáticas diferentes de implantação do sistema silvopastoril. De maneira geral, nesses sistemas, né, tem algumas atenções ou algumas atividades importantes, né, quer dizer, o tratamento da árvore desse sistema
ele tem que ser encarado como um tratamento silvicultural, como uma cultura. Então, tem as exigências nutricionais relacionadas à adubação, especialmente uma adubação fosfatada, né, no plantio, se utilizando aí algo em torno de 60, 90 quilos de fosfato por hectare. Controle do mato na linha de plantio, a época de plantio vai influenciar muito isso. Se o plantio for, vamos falar de região sudeste, região centro-oeste do país, até algumas regiões que envolvem ali a Mata Atlântica da região nordeste do país, que tem sistemas com eucalipto, se preconiza o plantio no final da estação chuvosa, né? Aí o controle do mato é mais facilitado um pouco, ou no início da estação chuvosa, aí a atenção com o controle do mato ela é mais evidente, né? Geralmente no segundo ano, no primeiro verão, né, entre o primeiro e o segundo ano de plantio, se faz a adubação com cobertura de nitrogênio nessas árvores, né, para favorecer esse desenvolvimento. Controle de formiga ele é muito importante, como todo plantio florestal, então se recomenda o controle já anterior ao plantio, né, e o monitoramento constante posterior ao plantio, e atividades de manejo desse componente arbóreo, para maximizar a produção, manejo de desrama e manejo de desbaste. A Embrapa tem duas publicações, né, técnicas relacionadas a essa introdução de árvores no sistema, a implantação de sistemas silvopastoris, que facilitam o produtor a essas atividades, né, rotineiras de manejo das árvores. São dois boletins que podem facilitar ou trazer muitas instruções, né, para essa atividade. E uma coisa bem importante, no caso do componente florestal, é o inventário, né, florestal. Porque numa produção pecuária, o produtor ele faz a avaliação da produção dele com relação a quanto que o boi está engordando, né, na produção de corte, ou quanto leite está produzindo numa produção leiteira, ou quanto que a soja está produzindo. Então, a árvore, a produção dela é em função do crescimento, né, basicamente duas medidas de inventário florestal, feitas entre 5% e 10% das árvores de um sistema, que é a medição da altura das árvores e do diâmetro à altura do peito, que é 1,3 metros de altura a nível do solo, né? Essas duas medições são muito importantes e devem ser feitas anualmente na área para manejar esse crescimento das árvores. Isso vai nos dar indicação do potencial de produção e de quando deve ser feito o desbaste. Uma das atividades muito importantes, né, para conduzir essa árvore num sistema silvopastoril de maneira adequada, com fuste, né, essa árvore de eucalipto, com fuste bem reto, com fuste que vai trazer uma madeira de qualidade, é a desrama, né, dos ramos laterais. Existe uma tendência nos sistemas silvopastoris, independente do material vegetal, de não ocorrer a desrama natural. No plantio de silvicultura, né, quando as árvores estão plantadas aí numa densidade de 1.100, 1.200 árvores por hectare, existe um alto sombreamento, existe uma desrama natural. O que não ocorre no sistema silvopastoril, porque na lateral dos renques, né, tem a insolação. Então, o ramo tem uma tendência de não ocorrer a autodesrama, né? Essa desrama natural ela não ocorre. Então, é importantíssimo se fazer a desrama para agregar, para diminuir o sombreamento da área e agregar qualidade nesse produto. Então, a desrama ela pode ser orientada para se iniciar com um gabarito, tá? Um gabarito feito com madeira. Essa desrama começa quando o diâmetro está num tamanho de 6 centímetros. Então, o produtor vai monitorando, né, esse diâmetro com esse gabarito. Quando o gabarito ele para, significa que o diâmetro abaixo dele já está maior do que 6 centímetros. Então, esses ramos podem ser retirados. Eles têm que ser retirados de maneira bem técnica, né, bem encostado no tronco principal, para não deixar
pequenos tocos, né, no ramo principal, que vai também prejudicar a qualidade da madeira. Aqui tem uma sequência, né, de atividade de desrama feita no sistema silvopastoril. Foram realizadas três desramas, ou três, que a gente chama na prática de poda, né? A primeira foi exatamente aquela para a entrada dos animais no sistema. Ela foi feita com 12 meses, então o eucalipto já tinha diâmetro para fazer essa primeira desrama. Então foi feita essa limpeza dos ramos laterais. A segunda desrama já com 24 meses, aí essas duas desramas foram feitas com serras manuais, né? E a terceira desrama foi feita com a motopoda, porque ela já atingiu alturas maiores, aí alturas entre 3 e 4 metros. Então, para facilitar o operador, né, ela já foi feita com a motopoda. Essa desrama ela pode ser feita em alturas maiores, né, mas aí a gente vai precisar de um apoio, ou com uma escada, ou com uma plataforma de elevação, para essa desrama atingir aí alturas de 7 a 10 metros, que vai acontecer a partir do 5º, 6º ano. Uma outra atividade importante do componente florestal, isso vai depender um pouco do planejamento, né, do sistema em termos de número de árvores por hectare, é o desbaste, tá? O desbaste, ele é feito quando você tem uma população inicial de árvores elevada, tá? E ele é feito para diversas finalidades, tá? Já para uma produção inicial do sistema, para aumentar o nível de insolação ali para as pastagens, né? Aumentar a transmissão da luz para a pastagem, isso é muito importante, tá? E para garantir a melhor qualidade das árvores remanescentes, que elas vão crescendo mais isoladas e vão agregando qualidade em termos desse tronco engrossar e ganhar diâmetro, né? Que é o produto final que nos interessa. Então aqui tem uma sequência, né, de manejo de desbaste num sistema silvopastoril, mostrando dois desbastes realizados. O primeiro, então esse sistema ele foi implantado em 2011, tinha uma população inicial de árvores de 15 metros, de linhas simples, né, distanciadas de 15 metros entre si e 2 metros das árvores na linha, então era uma população de árvores de 333 plantas por hectare, como mostra essa ilustração de cima aqui do slide. E com 5 anos foi feito o primeiro desbaste na área, então foi feito um desbaste sistemático de metade das árvores na linha, então se retirou uma planta, né, na linha, então passou para o novo espaçamento de 15 por 4, passando por uma população de árvores de 165 plantas por hectare. E aí tem um segundo manejo de desbaste, feito aos 8 anos, onde foi retirada uma linha de árvores. Então, foi o segundo manejo, feito em 2019, com 8 anos de idade, onde se passou para o novo espaçamento de 30 por 4, com 88 árvores por hectare. E esse sistema foi conduzido assim até o corte final, ocorrido aos 13 anos, quando a área toda foi colhida. Então, vejo que o manejo do desbaste ele pode ser optativo ou não, em função de diversos fatores. O produtor pode já optar por uma saída de densidade de plantio mais baixa, aí não tem necessidade de realização do desbaste. Se essa saída de número de árvores por hectare for elevada, né, especialmente com a espécie do eucalipto, já se preconiza, né, que em algum momento esse desbaste vai ser realizado. Existem alguns sistemas, especialmente sistemas mais focados aí, né, para madeira, para produção de celulose, tá? Que as linhas aí não são mais simples, as linhas já são múltiplas, que pode-se fazer também o corte total dessas árvores, a colheita total e manejo da rebrota aos 6 anos. Né? Então, é importante que, se for manejar a rebrota, esse corte tem que ser total, porque a rebrota não vai vir em área sombreada, ela vai vir em área com insolação plena, né? Mas é uma possibilidade, especialmente para a produção de celulose. Então, vejo que o desbaste, diferentemente da desrama, que é uma, digamos assim, que é uma atividade quase que obrigatória, o desbaste ele vai depender muito desse planejamento, desse número de árvores que se iniciou no sistema.
Uma coisa bastante interessante é, em função lá, quando a gente faz, então, aquele monitoramento do crescimento das árvores, é verificar o potencial de produção, né? Em termos de, nesse exemplo aqui, em termos de madeira, de produção de madeira, né? De volume de madeira por hectare que esses sistemas têm. Então, nesse sistema que foram realizados 2 desbastes, a partir desse inventário florestal feito anualmente, né? Você tem uma ideia dessa produção, como é que está se evoluindo essa produção, o crescimento da árvore e a produção da madeira. Então, vejo que no primeiro desbaste, quando foi retirado metade das árvores, se teve uma produção aqui, diferentemente um pouco de sistema, da sistemática de implantação, né? Ou uma integração lavoura-pecuária-floresta com plantio de milho, ou um sistema silvopastoril, teve uma produção de madeira ali no primeiro ciclo, algo em torno de 70 metros cúbicos no sistema com a produção do milho, naquela sistemática de ILPF, de integração lavoura-pecuária-floresta, e uma produção de 64 metros cúbicos de madeira no sistema silvopastoril. Depois, no segundo manejo de desbaste, também retirando metade das árvores, aqui a gente retirou uma linha, né, do plantio, teve uma produção ali de 77 metros cúbicos de madeira no ILPF, 75 metros cúbicos de madeira no silvopastoril, e no corte final, realizado em julho de 2024, aos 13 anos, né, uma produção de madeira aqui de 150 metros cúbicos no ILPF, 158 metros cúbicos no silvopastoril, teve um ganho compensatório de crescimento ali, sendo que no total, no final, né, as produções foram praticamente semelhantes, a mesma produção de madeira nos 2 sistemas, né, embora no sistema ILPF teve um destaque inicial, depois o sistema silvopastoril compensou essa produtividade. Então, a produção de madeira nos 13 anos de 298 metros cúbicos, então uma taxa de produção de 23 metros cúbicos de madeira por hectare ano, mostrando um grande potencial de produção de madeira nesse sistema silvopastoril manejado. Então, essa que é a mensagem, né? Então, é possível você ter um sistema de produção com eucalipto, manejando esse sistema, né? Explorando a madeira ou um outro subproduto e explorando a produção pecuária nesse sistema, que é o foco, né, do sistema silvopastoril. Obrigado.